Você já parou para perguntar a si mesmo o que você realmente deseja da vida? Não o que os outros querem de você, não o que as circunstâncias exigem, mas o que, no fundo da sua alma, ressoa com o seu verdadeiro ser. Eu sei que, com o passar dos anos, a resposta parece se esconder mais e mais, não é? Ela fica cada vez mais distante, como um eco que você tenta alcançar, mas que, quando chega perto, se dissolve na distância. Você não está sozinho. Todos nós, em algum momento da vida, nos vemos perdidos nesse vazio, na busca incessante por algo que nos complete, algo que nos faça sentir vivos de verdade. Estamos aqui, caminhando por esse mundo, mas uma parte de nós parece estar sempre um passo atrás, como se não estivéssemos totalmente presentes, como se estivéssemos sempre reagindo ao invés de criar nossa própria realidade. E essa é a chave, a questão central. Estamos reagindo à vida ou estamos vivendo verdadeiramente? George Gurdjieff, o grande mestre de sabedoria, dizia que o homem vive em um estado de sono profundo, respondendo automaticamente às situações, como se fosse uma marionete, preso a seus hábitos, suas respostas predeterminadas. Ele acreditava que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada quando nos tornássemos conscientes de nossas ações, de nossos pensamentos, de nossas emoções. Mas isso exige algo de nós, algo profundo e doloroso, a necessidade de acordar. E acordar é algo que dói, porque exige a quebra da zona de conforto, a destruição dos antigos padrões que, por mais tóxicos que sejam, nos oferecem um falso sentido de segurança. Eu sei que você já sentiu esse peso. Aquele peso que vem com a rotina, com as expectativas da sociedade, com os anos que passam e te deixam cada vez mais cético, mais cansado. Quando você olha para trás, parece que a vida escorre entre os dedos, que o tempo simplesmente passa sem que você consiga realmente viver no sentido mais pleno da palavra. Você já se questionou se essa é a vida que você escolheu ou se foi uma vida imposta através de pressões externas, que te levaram a tomar decisões baseadas no medo, na expectativa dos outros ou na necessidade de pertencimento? Vamos ser honestos por um momento. Você tem vivido a vida que verdadeiramente quer ou tem vivido a vida que acha que os outros esperam de você? O que você sente no fundo da sua alma quando olha para os anos que se passaram? Não se engane, esse questionamento é doloroso, mas é necessário. Se você está em seus 35, 45, 50 ou mais, sabe do que estou falando. A juventude já se foi e o futuro começa a pesar como uma sombra. Mas o presente ainda é o seu maior desafio. Talvez você se sinta em um impasse, um vazio crescente dentro de você que não consegue preencher com nada. Já tentou tantas coisas, já percorreu tantos caminhos, mas nada parece realmente te tocar mais profundamente, não é? Eu vejo você. Sei como é sentir que a vida passou, deixando apenas rastros e promessas vazias. Eu sei como é a melancolia que acompanha a idade, como as saudades de algo que não sabemos o que é e o medo do que está por vir. Mas ainda assim, há algo em você, uma faísca, que se recusa a desaparecer. E esse é o ponto crucial da sua jornada. Você ainda está em busca. Porque no fundo, você sabe que há algo maior, algo mais profundo que espera ser descoberto. A questão é: você está pronto para a transformação? O mundo te diz para seguir, para agir, para preencher as lacunas com distrações, com o trabalho, com os filhos, com os relacionamentos. Tudo isso sim é importante, mas também é uma forma de fugir. George Gurdjieff disse que enquanto não nos tornarmos conscientes, continuaremos a ser escravizados pelas forças externas, manipulados por nossas reações automáticas, pelo que nos foi ensinado a querer. E isso não é vida, isso é sobrevivência. Eu sei o que você sente, porque você já se viu nesse ponto de ruptura, onde a resposta parece estar em algum lugar além do alcance. Você se sente exausto, cansado de ser aquilo que esperam de você, cansado de viver para os outros.
É quase como se, por mais que você tente, não consiga sair dessa prisão invisível que foi construída ao longo dos anos. E a pior parte, talvez, seja saber que você foi o autor dessa prisão, mesmo sem querer. Mas aqui está a verdade mais profunda que você precisa ouvir. Você não precisa continuar assim. Você tem o poder de romper com esses padrões, de despertar do sono profundo que te mantém preso a essas reações automáticas. Isso não significa que você precisa abandonar tudo o que é importante para você. Não significa desistir das responsabilidades. Mas significa tomar as rédeas de sua vida, voltar a ser o criador, e não apenas o reativo. E esse despertar começa com um simples, porém poderoso passo. Escolher se tornar consciente do momento presente. Eu sei que você está pensando, como posso fazer isso? Eu estou tão perdido, tão exausto. A resposta é mais simples do que você imagina. O primeiro passo é se permitir parar. Parar de reagir automaticamente, parar de atender ao telefone na primeira chamada, parar de responder a todos os e-mails assim que chegam, parar de fazer tudo pelo simples reflexo de ser necessário. Você precisa aprender a se dar espaço, espaço para respirar. Se você parar e observar, vai perceber que por trás de cada movimento, de cada escolha, existe uma razão profunda para as suas reações. Talvez você tenha medo da rejeição. Talvez você queira agradar. Ou talvez você simplesmente não saiba mais quem você é sem todas essas distrações. Aqui entra o poder do silêncio, da reflexão, da solidão voluntária. Quando você escolhe dar espaço para o vazio, quando você escolhe não preencher a si mesmo com as demandas externas, algo começa a acontecer dentro de você. Você começa a perceber quem realmente é, o que realmente deseja. Esse processo é desafiador, porque é nele que você encontra sua verdadeira essência, algo que talvez tenha se perdido ao longo dos anos. Mas também é profundamente libertador, porque a verdadeira liberdade não vem da ausência de responsabilidade ou da fuga do mundo, mas da capacidade de estar totalmente presente e, ao mesmo tempo, totalmente em paz com quem você é. E como Gurdjieff ensinava, esse despertar é o início da verdadeira individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, sem máscaras, sem as projeções dos outros, sem os medos que te aprisionam. Você está pronto para isso? Está pronto para se tornar o observador de sua própria vida, para se desconectar do piloto automático e assumir a responsabilidade pelo seu próprio despertar? Porque quando você faz isso, começa a entender que o silêncio, a introspecção, são portas para uma vida mais plena, mais verdadeira, mais sua. Então, minha pergunta é simples, mas profunda. Você está pronto para se desconectar das expectativas externas e se reconectar consigo mesmo? Não espere mais. O tempo é agora. O despertar começa quando você decide, com coragem e intenção, olhar para dentro e fazer a escolha de viver a vida que você realmente merece. Não é fácil, nunca foi, mas no final, o maior presente que você pode dar a si mesmo é a sua própria liberdade. A liberdade de ser quem você é, sem desculpas, sem máscaras. E no silêncio desse processo, você encontrará algo que talvez nunca tenha imaginado: paz. Agora, o que você vai fazer com isso? O que aconteceria se você pudesse se libertar das correntes invisíveis que definem cada passo da sua vida? Se, ao invés de ser reativo ao mundo, você começasse a responder a ele com plena consciência de quem você realmente é? Eu sei, talvez você esteja pensando, isso é um sonho, algo que só se aplica aos outros, a pessoas extraordinárias, não para mim. Mas, e se eu te dissesse que esse é o exato momento de você acordar para a sua verdadeira liberdade? A vida moderna nos ensina, desde cedo, que devemos ser disponíveis o tempo todo, atender aos chamados dos outros sem hesitar, agir rapidamente, sempre à espera da próxima demanda, como se nossa existência estivesse em função de uma expectativa externa. George Gurdjieff, um dos maiores mestres espirituais do século XX, dizia que estamos todos em um estado de sono profundo,
conduzidos pelas forças externas, reativos aos estímulos, como marionetes de uma realidade que nos manipula constantemente. Mas e se a verdadeira liberdade não for simplesmente fazer o que queremos, mas parar de reagir automaticamente a tudo e a todos? Parece impossível, não é? Já parou para pensar que quanto mais você é acessível, mais as pessoas esquecem seu verdadeiro valor? Quanto mais disponível você é emocionalmente para os outros, mais você se perde. Com isso, você vai se tornando invisível ou, pior ainda, um instrumento funcional nas mãos de quem deseja algo de você, sem considerar o que você realmente quer. Talvez você se identifique com isso. Quantas vezes você já se viu dizendo sim quando queria dizer não, ou respondendo imediatamente a alguém, mesmo sabendo que não tinha energia para isso? Este é o momento para refletir. Quem de fato merece sua energia? Quem está apenas aproveitando sua disponibilidade para atender às suas próprias necessidades? Aqui entra uma verdade profunda. Você não é o que os outros esperam que você seja. Não. Você é a soma das suas escolhas, das suas reações e da maneira como decide se posicionar diante da vida. Aquele sim constante, aquela energia distribuída de maneira imprudente, nada mais é do que um mecanismo de fuga. Fugir de si mesmo. Fugir da dificuldade de lidar com a solidão, com a ausência de reconhecimento, com o medo de ser rejeitado. E se ao invés disso, você começar a escolher conscientemente onde investir sua energia, onde realmente se dedicar? George Gurdjieff falava sobre o conceito de individuação, o processo no qual uma pessoa se torna quem verdadeiramente é. Não uma pessoa construída pelas expectativas externas, mas um ser autêntico, em sintonia com sua essência mais profunda. O problema é que, ao longo dos anos, fomos condicionados a ser funcionais para os outros e não para nós mesmos. Desde a infância, você aprendeu a se colocar à disposição, a ser aquele que resolve tudo, que responde rápido, que se sacrifica para manter a paz. Você tem se sacrificado demais? Agora imagine por um momento, e se o que você mais precisa não for mais atenção, aprovação ou carinho de outros, mas o seu próprio reconhecimento e cuidado? Ao fazer isso, ao se afastar daquilo que drena sua energia, você começa a se fortalecer. Quando você decide parar de reagir, de ser uma marionete das emoções alheias, você começa a ser o mestre do seu próprio campo energético. Eu sei, a princípio parece difícil, mas ao escolher fazer silêncio, ao dar espaço para a ausência, você se torna mais presente em sua própria vida. Imagine por um momento o impacto disso em sua vida cotidiana. Como isso mudaria sua forma de interagir com os outros? Quantas vezes você já foi invadido por emoções de outras pessoas e, sem querer, se viu absorvendo essas energias, muitas vezes sem perceber? Se você parar para pensar, verá que o mundo está cheio de manipulação emocional, nem sempre intencional, mas sempre eficaz. A chave, meu amigo, minha amiga, é o silêncio consciente. E não estou falando do silêncio vazio, aquele que é usado para fugir da realidade. Falo do silêncio que Gurdjieff defendia, aquele silêncio que vem da consciência e não da apatia. Um silêncio que, na verdade, é uma forma de presença ampliada. Isso é poder. Você sabia que em culturas antigas, como a dos mongóis e até em algumas práticas espirituais indígenas, o silêncio era visto como uma das formas mais poderosas de autossuficiência e sabedoria? Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, o silêncio se torna a maior forma de resistência. Porém, essa resistência vem com um preço. A cada vez que você começa a se distanciar do que te drena, há uma sensação de isolamento e desconforto. E por mais doloroso que seja, é exatamente nesse desconforto que nasce a verdadeira transformação. A pergunta agora é: você está disposto a pagar esse preço? Vamos olhar para o outro lado da moeda. Quando você começa a se tornar inacessível de uma maneira consciente, você começa a criar novos padrões de relacionamento. Algumas pessoas vão se afastar, algumas vão se sentir desvalorizadas, porque não terão mais a garantia de que você está sempre ali.
E esse é um dos maiores desafios dessa jornada, o medo da rejeição. Quando você coloca limites, você inevitavelmente confronta seus próprios medos de ser abandonado, de ser incompreendido. O que acontece quando você diz não a algo que sempre disse sim? O que acontece quando pela primeira vez você diz, eu sou o suficiente para mim mesmo? Agora pense no seguinte, já parou para refletir sobre como as suas reações, suas respostas automáticas moldam o ambiente ao seu redor? Quantas vezes você já se viu dizendo algo impulsivamente, apenas para depois se arrepender, perceber que sua reação estava enraizada no medo ou na necessidade de agradar? E o que aconteceria se você escolhesse, pela primeira vez, não reagir? Cada vez que você dá um pedaço de sua energia a algo ou alguém sem consciência, você está se afastando de quem você realmente é. A pergunta que fica é, quem vai assumir a responsabilidade pela sua energia? Quem vai cuidar de você se você não começar a cuidar de si mesmo primeiro? Eu quero te provocar a algo profundo agora. Você está pronto para entrar nesse caminho de autodescoberta, mesmo sabendo que ele exigirá sacrifícios? Você está disposto a escolher sua paz, mesmo que isso signifique se afastar de velhos padrões de comportamento que, por mais confortáveis que sejam, te mantêm refém? Você está preparado para deixar as máscaras caírem e encarar a sua essência sem medo? Eu sei que a resposta não vem de uma hora para a outra. Mas o que te impede de começar agora? O que te impede de dar esse primeiro passo para a liberdade? Não importa se você tem 35, 50 ou 65 anos. O que importa é que você se reconheça como alguém capaz de se transformar. E ao escolher a sua própria verdade, você vai perceber que a dor que agora parece tão forte, logo se transforma em algo surpreendentemente libertador. Agora, compartilhe comigo o que mais te prende nesse momento da sua vida. O que te impede de fazer esse movimento, de dar esse primeiro passo rumo ao despertar para a sua própria liberdade. Nos comentários, quero saber de você. Vamos juntos criar esse espaço de transformação. Porque quando você escolhe se silenciar diante do mundo, você começa a falar com a sua alma. E esse é o único diálogo que realmente importa. E agora, você está pronto para dar o próximo passo? Talvez você tenha sentido o peso dessas palavras. Talvez algo dentro de você tenha se mexido, um chamado sutil, uma intuição crescente de que está na hora de mudar, de se transformar. Mas, como tudo na vida, as palavras são apenas sementes. O que realmente importa é o que você faz com elas. Você já parou para refletir sobre o quanto você tem se dado para os outros? Como se fosse uma fonte que nunca se cansa, que sempre está pronta para se derramar, sempre disponível para atender, para cuidar, para agradar. Mas o que sobra para você? O que fica depois de tantos sim dados de forma automática, sem nem mesmo questionar de onde vem essa necessidade constante de se mostrar disponível? E é exatamente aí que começa a transformação. No momento em que você se recusa a seguir o fluxo do automático. No momento em que você decide ser verdadeiramente responsável pela sua energia. Quando George Gurdjieff falava sobre o conceito de individuação, ele nos convidava a sair do estado de sono profundo em que a maioria de nós vive. Ele nos lembrava que estamos tão presos às reações automáticas, ao comportamento condicionado, que acabamos sendo marionetes da nossa própria vida. Mas e se você começasse a se tornar o mestre do seu próprio ser? O que aconteceria se você parasse de reagir a tudo e todos e, em vez disso, começasse a responder com uma consciência profunda de quem você realmente é? A verdade é que a mudança não acontece quando continuamos a fazer as mesmas coisas de sempre, esperando resultados diferentes. Se você quer se libertar das correntes invisíveis que te prendem, é preciso aprender a se retirar, a escolher o silêncio consciente e, acima de tudo, a se desconectar das expectativas externas. Isso não significa se isolar do mundo, mas sim se tornar mais seletivo com onde coloca sua energia. Agora, eu sei que esse é um processo difícil, desafiador e muitas vezes doloroso.
Você pode se sentir inseguro, com medo de perder conexões, de ser incompreendido ou até mesmo rejeitado. Mas o que eu te peço agora é que, em vez de temer a solidão e o desconforto, você a veja como uma oportunidade de crescimento. Quando você se retira, quando você se dá o espaço para se ouvir, você começa a compreender o que realmente importa para você, o que faz seu coração bater mais forte, o que realmente alimenta sua alma. E isso, meu amigo, minha amiga, é a verdadeira liberdade. Agora, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está pronto para essa mudança. O que você fará com essa vontade de transformação? Deixo para você 3 estratégias práticas e profundas, que podem ser aplicadas imediatamente no seu cotidiano e que te ajudarão a começar essa jornada com mais clareza e propósito. 1. O poder do silêncio consciente. O primeiro passo é o mais simples e ao mesmo tempo o mais difícil. Silenciar-se conscientemente. Comece com pequenas pausas durante o dia. Quando você sentir que está sendo invadido, que uma reação automática está prestes a surgir, pare por um instante. Respire fundo. Permita-se sentir o que está acontecendo sem agir imediatamente. Silêncio não é ausência de som, mas presença plena. Cada vez que você se permitir esse espaço, estará treinando sua mente para observar, para não se deixar arrastar pelas expectativas externas. Aplicação prática. Experimente, por exemplo, ficar 10 minutos por dia sem olhar para o celular, sem responder a mensagens ou e-mails. Use esse tempo para se reconectar consigo mesmo. Esse simples exercício pode fazer maravilhas em sua percepção interna. 2. Estabeleça limites claros e saudáveis. Você não é obrigado a agradar a todos. Você não precisa estar disponível a qualquer momento para qualquer pessoa. Estabelecer limites saudáveis é uma forma de respeito a você mesmo. O que você realmente quer e precisa? Quais são suas prioridades? Quais compromissos você pode começar a deixar de lado para focar mais no que realmente importa para a sua evolução? Aplicação prática. Escolha uma área da sua vida onde você sente que tem se dado demais. Pode ser um relacionamento, uma atividade ou até mesmo um compromisso profissional. Diga não de forma honesta e gentil, sem culpas. Esse não será um sim para você. E esse simples ato de estabelecer limites te trará mais força e clareza emocional. 3. Cultive a autocompaixão e o autocuidado. É muito fácil se perder tentando atender às necessidades dos outros e se esquecer de si mesmo. A transformação começa com um olhar mais amoroso para quem você é. Pratique o autocuidado de forma ativa, seja emocional, espiritual ou físico. Reserve momentos para você, para cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Lembre-se de que você não é um recurso infinito e que para poder dar ao mundo, você precisa primeiro se preencher de amor e energia positiva. Aplicação prática. Dedique-se a algo que alimente sua alma, seja ler um livro que te inspire, fazer uma caminhada na natureza ou meditar. Crie uma rotina diária de autocuidado que seja sagrada para você. Isso é investir no seu equilíbrio interno e na sua verdadeira transformação. Eu sei que essas mudanças não acontecem da noite para o dia, mas a cada pequeno passo, você estará criando uma nova realidade para si mesmo. A verdadeira transformação vem com a repetição consciente desses atos, com a construção diária daquilo que você quer ser. E lembre-se, você não está fazendo isso sozinho. Ao escolher se tornar o mestre da sua própria energia, você também está ajudando o mundo ao seu redor a se transformar, porque quando você muda, tudo ao seu redor começa a mudar. Agora, deixe-me te fazer uma última pergunta. Você está pronto para viver a vida que você merece ou vai continuar deixando que os outros decidam por você? Está pronto para se retirar do palco e observar o jogo de uma nova perspectiva? A escolha é sua. Se este vídeo ressoou com você, se essas palavras tocaram algo profundo dentro de você, inscreva-se no canal,
Curta o vídeo e compartilhe suas experiências nos comentários. Eu quero saber de você. O que você acha sobre o silêncio consciente? Como você tem lidado com a sua energia? Juntos, podemos criar uma comunidade que se apoia e cresce, que escolhe a liberdade verdadeira e a transformação interior. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.